Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Exatamente. O Cássio é o goleiro das coisas impossíveis. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, é indiscutível. É indiscutível. Não, isso tem discussão. Não tem. Não tem. O Flavinho, por exemplo, acho que o Dida é mais goleiro que o Quem não é corintiano não tem o direito. Quem não é o corintiano, quem não é corintiano, não tem o direito de se manifestar a respeito. Por mim, vocês podem ir. Por mim, pode ir também. Pode ir. Agora, corintiano, os dois falando. Não tem problema nenhum. Bora, Pascoal. Quebra essa que vai ficar eu. Que inclusive é que você também que não é Corinthians. Inclusive é meu sonho. Você também não é fazer Mano, você é Corinthians, você não é Corinthians, cara. Bota sair. Que não vai sair. Vai ser parceiro do seu pai. Olha aqui. Vai ser parceiro do seu pai. Vambora. Se você sair, você tá negando suas origens. Bora, tchau. Pô, mas pra mim tá ótimo. O que eu quero dizer é o seguinte pra você que tá em casa. Sem dúvida alguma, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Se você pegar a quantidade de defesas incríveis em jogos decisivos, a capacidade que ele tem de pegar pênaltis, pela quantidade de jogos que ele já é o segundo maior goleiro da história do Corinthians em número de jogos, passou até o Gilmar dos Santos Neves, então não tem o que discutir, tá certo? É protagonista. Olha lá, pegou pênalti, é um jogador equilibrado, é um jogador líder. E olha que o Cássio não é aquele cara espalhafatoso, não é aquele cara de dar entrevista. O Ronaldo Giovanelli já era um perfil totalmente diferente. Então, se as meninas que querem abandonar o programa, pode abandonar. Não tem na história do Corinthians um goleiro melhor e mais importante do que o Cássio. Não tem. Teve Ronaldo, teve Dida, teve Gilmar dos Santos Neves, teve Emerson Leão, teve Jairo, Tobias, mas ninguém. Você aceita o contraditório ou não? Não, fica quieto aí, ó. Deixa ele lá. Quem quer logo esse assunto, a gente pode voltar. Então, logo esse assunto pra ele poder voltar. Não. Eu vou continuar. Então, o torcedor do Corinthians que está assistindo o programa agora, eu não tenho a menor dúvida que está concordando comigo. E não estou falando só em números de título, não. E repito, olha só, em 2012 contra o Vasco, foi o grande responsável por o Corinthians ter ido para uma final de Libertadores pegando aquela bola do Diego Souza. Contra o Chelsea, na final do Mundial, o Cássio fez o impossível. E assim vai. Então, se vocês quiserem concordar comigo, vocês, por favor, voltem. Se não quiserem concordar, fica aí. Deixa ele lá, pô. Não, posso ficar. Eu vou até ler Twitter aqui. Não tem mais falar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Acabou a informação dele, agora Digão. Meu caro Benja, hoje o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Fala a mesma coisa aqui. Concordo. Benja, Thiago da Fiel, Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. É isso. Agora, os caras querem polemizar porque eles querem polemizar em cima do Corinthians, mas não adianta. Não, tem que porque o torcedor do Corinthians que está assistindo o programa está concordando comigo. Chegou o reforço. Não, só ele. Por favor, deixa só ele. Ah, é? A produção pediu pra vocês esperarem lá fora. Deixa eu realizar um sonho. Pode mudar o assunto? Se você mudar o assunto, a gente volta. Não, eu quero deixa eu realizar um sonho, fazer 5 minutos do programa. Vamos lá. Você não aceita o contraditório? A gente pode conversar? Além dos dois tweets, 5 minutos pra vocês esperarem lá fora. A produção pediu. A gente pode... Deixa eu conversar eu, mano, que é um sonho fazer o programa. Eu sou Corinthians. Você pode sair. Ô, mano, o que eu tô discutindo aqui é o seguinte, que na minha opinião, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Seja em número de títulos, em defesas históricas, em representatividade, em tudo. Vou até além, Benja. Eu considerava o Marcelinho Carioca o maior jogador da história do Corinthians, somando os títulos que ele conquistou, o protagonismo que ele teve durante sua passagem e tudo mais. O Cássio, Benja, eu ouso dizer aqui que ele é o maior jogador da história do Corinthians. Ele não é o maior goleiro, é o maior jogador da história, superando o Marcelinho Carioca. Mas isso você fala em número de título. Tudo, porque eu acho que quando a gente vai falar a respeito... Então, mas quando a gente vai falar a respeito do maior jogador da história, não tem como você desmembrar e não colocar um cara que seja um cara extremamente vitorioso. Por exemplo, o Rivelino é um cara que ninguém pode contestar tecnicamente o que ele representou durante toda a sua carreira. Mas no Corinthians ele não ganhou os títulos que Mas por muitos dele. É considerado o maior jogador da história do Corinthians. Então, cara, o meu, por exemplo, é o Sócrates. O meu critério é que o título ele pesa e pesa muito. E não tem como comparar os títulos que o Cássio venceu com
com os outros títulos que qualquer atleta do Corinthians tenha vencido também. O Cássio ele foi protagonista no Mundial, foi protagonista na Libertadores, no Brasileiro, nos brasileiros, aliás. Então, cara, eu acho que o Cássio hoje ultrapassa a marca do que o Marcelinho Carioca conseguiu conquistar com a camisa do Corinthians. Eu considero o Cássio o maior jogador da história do clube. Aí eu já acho um exagero. Aí eu acho um exagero. Que ele é o maior goleiro, mas já vinha falando faz tempo. Esse é indiscutível. Mas o maior jogador, eu ainda acho que não. Porque você tem que colocar no pacote uma série de coisas, a não ser que você use como critério títulos. Sim, se for título, aí não tem o que questionar, não. Esse é o principal. Tem gente que coloca o Ronaldo fenômeno. Mas no meu Corinthians de todos os tempos, eu coloco o Ronaldo fenômeno. Então, mas... Pra mim, por menor que tenha sido o período que ele tenha jogado, mas o Ronaldo foi intenso. O Ronaldo mudou a história do Corinthians. Mas dos centroavantes que eu vi jogar, Benja, meu centroavante no Corinthians de todos os tempos é o Luizão. O meu ataque é Marcelinho Carioca, Casagrande e Ronaldo Fenômeno. Então, eu não colocaria o fenômeno, não. Meu centroavante continua sendo o Luizão. Mesmo o Mas Ronaldo a discussão não é isso, a discussão é o Cássio. Não, o Cássio é bom. Então, em relação ao Cássio, pensamos igual? Sim. Bom, então as meninas quiserem voltar, as meninas podem voltar, porque a opinião que valia era do Mano e a minha. Podemos voltar? Podemos voltar? Pode, com opiniões sem base nenhuma. Tá aqui, de quem vai... Você acha que aqui não é Juvena, não. Eles roubaram o telefone do Zinho ontem. Vocês estão saudosistas demais. Sabe qual é o problema de vocês? A gente não pode falar que vocês não admitem. Vocês não o problema de vocês é o seguinte, que vocês não admitem que em 2019... possa ter alguém que foi tão importante quanto foi na década de 70, de 60, na década de 80. Ninguém falou isso. Lógico que é. O Flávio tem uma visão diferente. É que nem do Neymar, vocês não admitem. Não é pra falar. É que nem do Neymar, vocês não admitem, porque, mas em 60, em 76, é esse o problema de vocês. Vocês pararam no tempo. Neymar o quê? É a mesma coisa. Qualquer jogador que apareça nos dias de hoje, pra vocês... peraí, ninguém fala bem do Messi. Escuta, ninguém fala bem do Cristiano Ronaldo. O Messi, pra mim, é o maior jogador da história do futebol depois do Pelé. O Cristiano Ronaldo é o segundo. Talvez seja o segundo. Tá mudando, joga agora. Tá mudando. Joga agora. O Neymar, o que eu falei aqui na época da Copa de 2014? Falei aqui na Fox. Neymar vai entrar pra história do futebol brasileiro como o segundo maior jogador do nosso futebol. E o Cássio não superando o Garrincha. E o Cássio não é o maior goleiro da história do Corinthians? Eu acho que não. Então, eu acho que é o Gilmar. Gente obrigado a achar. Gente obrigado? Não. Porque eu queria entender por que não é. Eu acho que o Cássio está entre os maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Mas o Corinthians jogou Gilmar, que pra mim é o maior goleiro da história do futebol. Eu vi o final. Não, então você não viu. Eu vi o finalzinho que você viu, quem é? Por exemplo, na minha seleção do Corinthians todos os tempos, eu não coloco, infelizmente, o Roberto Rivelino, que eu não vi o Riva jogar. Escuta, você colocava o Ronaldo como melhor goleiro do Corinthians até outro dia. Mas eu falei faz tempo que eu mudei. Faz tempo quanto? Faz uns dois. Sim, não, faz tempo que eu falei. Não é de hoje que eu falo. Se você pegar... Bem, ele mudou, não tem problema nenhum. Mas é por causa de ontem? Não, é porque você não presta atenção quando eu falo. Há muito tempo que eu falo, olha, o Cássio pra mim superou o Ronaldo Giovanelli. Se eu puder falar uma pequena frase... Se for contrário a isso, não. Eu acho que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, da história do Corinthians. Sim, mas eu estou discutindo o Corinthians. Mas eu não acho que o Cássio seja o maior goleiro que já jogou no Corinthians. Nossa, que frase interessante. Não, mas é pra pensar. Tá louco, velho. Eu acho que o Corinthians já teve goleiros que são melhores na história do futebol mundial do que o Cássio. Tecnicamente, você está falando. O Gilmar era um Você não viu o jogo? Goleiro que teve... Vamos falar de quem a gente viu. Eu não vi o Leônidas da Silva. Então, mas não vamos discutir. Vamos falar de quem a gente viu primeiro. Eu vou falar da história do futebol. Vou dormir. Pra mim, esses papos de pelo menos dois goleiros que são melhores do que o Cássio na história já jogaram no Corinthians. Pra mim. O Dida e o Gilmar. Leão não? E dá pra colocar o Leão nessa brincadeira também. É que o Leão não teve uma história tão longa no Corinthians, né? Ganhou o Campeonato Paulista. Gente, o Dida é campeão mundial. Foi titular de uma Copa do Mundo. Isso o Copa do Brasil fez. Também, né? Então, dentro do Corinthians, o Cássio tem uma importância maior do que o Dida. Maior que o Dida, claro. Mas não tem maior que o Gilmar. E se você for olhar num todo, como esses três goleiros, o Gilmar foi melhor que ele e o Dida também foi melhor que ele. Mas, Sormani, nessa sua ótica, comparando com o Dida, eu concordo, o Dida foi um grande goleiro. Mas o Dida, naquele time campeão mundial, ele não foi protagonista. O Cássio foi, tanto na Libertadores quanto no Mundial. A gente não está discutindo é que assim, está discutindo o goleiro. Sim. Para o Corinthians, para a história do Corinthians, vocês acham que o Cássio é o